Graça e paz, mais uma vez estamos no próximo vídeo aqui. E essa próxima lição é mordomia cristã. Lições sobre mordomia cristã, tá ok? Então, o texto que eu vou deixar para os irmãos lerem, vocês leem esse texto, tá? Não vou abrir a Bíblia com vocês aqui agora, nesse vídeo. Gostaria que vocês abrissem e lessem antes de dar início, de dar continuidade a esta aula, tá bom? Isso está em 1 Pedro, capítulo 4, tá? Verso 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Capítulo 4, verso 10. Tá bom? Na introdução, vai dizer sobre mordomia. Mordomia tem sido entendida como vida boa e confortável, sem responsabilidade de prestar conta dos seus atos. Tá? Não é isso que acontece com o pensamento bíblico sobre mordomia. Uma expressão que melhor define a ideia é administração responsável, tá? Então, o que você entende como administração responsável com as coisas de Deus, que é confiada em suas mãos? Como você entende isso, tá? Reflita sobre isso. Como você reflete a respeito de como você administra isso, com aquilo que Deus confiou nas suas mãos? Seja ministérios, seja o seu cotidiano, a sua própria vida como testemunho vivo. Como você tem administrado isso? Você tem administrado de forma responsável? Você tem administrado isso de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado? Né? Então é algo que nós precisamos raciocinar e pensar nessa questão, tá bom? Mordomia é administrar um bem com muita responsabilidade, tá? É assim que a Bíblia nos vê e deseja que sejamos administradores responsáveis daquilo que Deus colocou em nossas mãos, como eu falei aqui para vocês. Podem ser os bens materiais, a inteligência, as emoções, os talentos, os dons espirituais, etc. Tudo que Deus confiou em suas mãos, você deve administrar de forma responsável. Tá? A sua vida pessoal, a sua família. A sua família foi Deus que te deu. Seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus netos, enfim. É sua família, você deve administrá-la com responsabilidade. Tá? Sendo orientados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque somente Ele vai nos dar a sabedoria para administrar essas responsabilidades. Tá? A vida humana é plena de propósitos. Quem vive pensando que é fruto do acaso, tá? A gente não pode pensar que nós viemos aqui por acaso. Tá? Viemos aqui por acaso. Você nasce, cresce e morre sem propósito nenhum. Né? Nós estamos aqui porque a gente não caiu de paraquedas aqui. Né? Nós não caímos aqui de paraquedas nesse mundo. Tudo tem um propósito. Sua vida é um propósito. É muito mais que apenas viver, mas viver para a glória de Deus. Tá? Viver para aquilo que Deus nos preparou para Ele, aquilo que Deus nos preparou para cumprirmos. Tá? E isso tudo tem que acontecer através da sua vida. Nós não viemos aqui à toa, nós viemos aqui por qualquer motivo, caímos de paraquedas. Não. Você veio com um propósito. Irmãos, é com um propósito específico. Eu não cumpri nada nessa vida aqui, eu vou vir na outra vida, eu vou esperar essa aqui passar mesmo, sabe? Essa vida aqui, eu já fiz muita besteira, então eu vou morrer para nascer de novo em outro corpo encarnado e vou... Queridos, você vai pagar para ver? Ninguém sabe, ninguém foi do outro lado e voltou para dizer alguma coisa. Não, isso aí ninguém foi, não existe isso. Eu fui do outro lado e voltei para dizer para você aqui o que aconteceu. Você vai pagar para ver isso? Você vai acreditar no que o homem fala para você? Do que Deus te fala? Do que o Senhor Jesus fala para você? Precisamos raciocinar um pouco sobre avaliar um pouco isso. Você ouve o que o homem fala ou o que Deus fala para você? A gente quer ouvir tanta coisa, a gente ouve tanta gente, ouve tudo, mas não ouve a Deus, não quer ouvir a Deus. Né? E precisamos ouvir a Deus para entender o que é a vida. Né?
Então, o que a Bíblia ela diz sobre mordomia, né? É reconhecimento da soberania de Deus, tá? É a aceitação do nosso cargo de depositários da vida e das possessões e a administração das mesmas de acordo com a vontade de Deus. Depois de completar a obra da criação, Deus colocou o homem para cuidar dos jardins, está lá em Gênesis capítulo 2, verso 15. Ele confiou a nós a administração de tudo que temos ou possuímos, ou pensamos ter. Mas a grande realidade é que tudo pertence a quem? Pertence a Deus. Tudo pertence a Ele. Tá? Deus nunca entregou o direito de propriedade. Somos mordomos e só é proprietário quem cria. Deus é o dono de tudo, todo o universo, e tudo que nele há pertence a Ele. Nossa carne, ela tem uma inclinação para o pecado, irmãos. A gente procura fazer o que é bom, mas a nossa carne puxa para fazer o que é mal, né? E nós estamos sujeitos a isso. Nós vivemos no mundo, nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa, né? Mas partindo desse entendimento, o que acontece o que acontece se a gente negligenciar negligenciarmos essa administração, né? A nossa carne quer fazer uma coisa, né? Nosso desejo é fazer uma outra coisa. Mas Deus nos chama, faça isso, me obedeça. Administre dessa forma. Não faça isso. Ele está sempre nos dando direção para aquilo que nós devemos fazer. Mas nossa carne sempre está nos levando para outro lado e muitas vezes nós damos ouvido para isso, para a nossa carne. Nós permitimos. E aí negligenciamos aquilo que Deus colocou para nós administrarmos, né? Eu vou estar passando para vocês, em continuidade, aquilo que eu tinha falado para você no vídeo anterior também, todo o material didático, vou estar acompanhando com vocês aqui, artigos, os vídeos, tá? Tudo direitinho para você conseguir aí acrescentar conteúdo às lições, tá bom? O que é um mordomo ou administrador, tá? Vamos aqui antes. Mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador, Senhor e dono de todas as coisas. Tá? Isso na página 59 da revista, na sua aí deve estar um outro número, mas é no tópico o que a Bíblia diz sobre mordomia, e você vai vir aqui. Ó. Mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador e Senhor e dono de todas as coisas. O crente pertence a Deus porque Deus criou e remiu em Jesus Cristo. Todas as bênçãos temporais e espirituais procedem de Deus e por isso devem os homens a Ele, o que são e possuem e também o sustento. Tá? Pertencendo a Deus, o crente é mordomo ou administrador da vida, das aptidões, do tempo, dos bens, da influência, das oportunidades, da personalidade, dos recursos naturais e de tudo que Deus lhes confia em seu infinito amor, providência e sabedoria. Tá? Era costume na época, tá? Na época de Cristo, bem antes da época de Cristo, desde a época ali de Abraão, tá? O mordomo ser considerado filho adotivo, tá? Se o casal não tivesse herdeiros, o mordomo assumiria esta responsabilidade de cuidar do casal na sua velhice e assumir a herança daquela família, tá? Se você ver a história de Eliezer, né, que ele foi fiel até o fim com Abraão, Eliezer, ele era um mordomo fiel a Abraão em sua casa. Desde pequeno era cuidado por Abraão. Abraão não tinha, como vocês sabem da história, não tinha nenhum herdeiro, e Eliezer já estava avançado de idade. Agora você imagina a cabeça de Eliezer assim, pensando, bom, eu vou me tornar herdeiro de toda essa riqueza, porque Abraão era rico, né? E eu vou me tornar dono de toda essa riqueza. Eu sou considerado um filho. Por mais que ele pensasse isso de uma forma natural, ele não enfatizava isso na sua vida, ou seja, ele não vivia a sua vida de mordomo em prol disso. Não, ele vivia porque ele amava Abraão, como pai mesmo. Ele reconheceu, que Abraão fez tudo por ele, que era um pai fiel a ele, que era um pai que o amava, que deu lar, que deu alimento, que sustentou ele durante toda a sua vida. Então ele já tinha uma gratidão muito grande para Abraão, independentemente se ele ia receber alguma coisa depois ou não. Tanto é que depois veio Isaac,
primeiro nasceu Ismael, de toda aquela história que você já conhece, depois veio Isaac, nasceu, e não se fala mais de Eliezer no sentido de que ele poderia ter se rebelado. Ah, Eliezer matou os 2 filhos de Abraão. Ah, ele foi embora, revoltado. Nada disso. Ele foi fiel até o fim. Tanto é, que quem foi buscar a esposa para Isaac foi quem? Quem foi lá? Quem foi usado por Deus para reconhecer a esposa de Isaac? Quem foi? Foi Eliezer. Né? Então, se vocês veem isso, a responsabilidade como mordomo, a fidelidade, o amor, o reconhecimento de Abraão como pai. E é assim que nós devemos agir. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros desta herança. Mas nós não o buscamos pelo que ele pode fazer. Buscamos pelo que ele é. Né? Não adoramos a Deus pelo que ele pode nos dar. Não adoramos a Deus porque ele vai fazer um milagre, porque ele vai fazer ou deixar de fazer. Nós adoramos porque ele é Deus. Nós o amamos porque ele é nosso Pai. Porque ele nos salvou. Porque ele nos resgatou. Ele nos amou primeiro. Por causa disso. E ponto final. Buscai a Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é um mandamento. Isso sim é uma verdade com a qual nós devemos estar alicerçados. Tá? O que significa consagrar nossa família. Tá? O que é consagrar segundo o que já é escrito? O que é consagrar? O que é consagrar a sua família? Tá? Eu vou estar postando para vocês artigos a respeito dessa questão da consagração, mas consagrar é separar a sua família para Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu consagro a minha vida, eu consagro a minha família para adorar ao Senhor. Eu serei coluna da minha casa. Eu educarei meus filhos baseado no Evangelho. Eu orarei todos os dias pelas minhas filhas, pelos meus filhos, pelo meu casal, pela minha família, pela minha casa. Eu estarei em oração, eu estarei em jejum. Eu estarei me colocando na brecha pela minha família. Eu estarei consagrando a minha família ao Senhor. Tá? Mas aí a revista ela vai dar um significado aqui para você, de características mais específicas e além dos artigos que eu vou estar vendo para você a respeito da consagração, onde você vai poder se aprofundar um pouco mais nos estudos e poder entender um pouco melhor sobre a questão da consagração. Tá? Meus irmãos, eu vou parar por aqui, tá? Vou parar por aqui. Mas antes, eu quero colocar essas características para vocês, que há diferença entre talentos e dons espirituais aqui, tá? É Deus quem dá os talentos, todos nós recebemos talentos. Cada um recebeu os talentos segundo a sua própria capacidade. Devemos desenvolver os talentos que recebemos de Deus. No momento certo, Deus vai pedir de nós o relatório quanto ao uso de nossos talentos. Seremos recompensados pelo uso sábio de nossos talentos e haverá punição para os servos negligentes. Tá? Esses são os tópicos mediante a diferença entre talentos e dons espirituais. Leiam isso, tá? Leiam a sua revista e se aprofundem em tudo que eu vou estar passando para vocês aqui abaixo, com esse conteúdo. Tá? Então, essa lição ela está dividida em 2 partes. Tá? Essa primeira parte que eu falei para você, no outro domingo, tá? Essa lição é agora do dia 27, desse vídeo agora que eu estou passando para vocês aqui, hoje, agora. E do outro domingo, tá? Do mês que vem, eu vou estar passando para vocês a próxima lição. Tá bom, queridos? Já é a segunda parte das lições sobre mordomia cristã. Tá bom? E a gente vai começar aqui a partir da mordomia do tempo. Tá? Meus irmãos, obrigado pela sua presença. Peço mais uma vez, perdoe por essa correria toda, né? Até porque houve muitas mudanças no meu trabalho, como eu venho sempre relatando para os irmãos, mas sempre que eu puder, eu não vou deixar os irmãos desamparados com os vídeos, com as aulas, para vocês continuarem avançando, tá bom? Isso é uma preocupação minha, está relacionada aqui à mordomia cristã, está relacionada aqui ao compromisso que eu tenho com os irmãos e com Jesus Cristo, com Cristo Jesus, de estar sempre
quando eu conseguir parar para poder fazer isso aqui para os irmãos da mais rápido possível. Né? Às vezes com um pouquinho de atraso, mas sem deixar os irmãos na mão. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Você que assistiu os vídeos, respondam para mim a questão do vídeo anterior, tá? E a gente vai dar aí, nós vamos dar aí para você a sua presença, tá bom, querido? Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Vamos orar agora aqui para a gente fechar e agradecer por tudo que o Senhor Deus tem feito nas nossas vidas. Senhor Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esta aula, mesmo que ainda de forma rápida, mesmo que ainda de forma bem resumida, o Senhor fala aos nossos corações. Abençoe os meus irmãos, joga por terra seu todo pensamento contrário. Senhor querido, que eles possam entender que há talentos, que há, Senhor, instrumentos que são realizados pelas mãos deles, Senhor, para abençoar a igreja, para abençoar aqueles que estão próximos. Venha usar os lábios, venha usar aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida deles, que o Senhor venha capacitá-los, que o Senhor venha restaurar a saúde daqueles que precisam ser restaurados, o vigor, a força. Pai querido, em nome de Jesus, toma, Senhor, cada aluno, cada aluna, cada família, Senhor, dessa turma, Senhor, em Tuas mãos, toda a escola bíblica, todos os professores, que o Senhor venha derramar da Tua graça, do Teu amor. Pai, muito obrigado, é o que te pedimos nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Queridos, fiquem na paz, tá? E tenham bons dias e Deus abençoe.